A mulherzinha aqui falando, para assustar. Vamos lá. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nelas. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, lhe agradecemos por mais um dia de vida concedido a todos nós, por esse momento em que vamos estar meditando na sua santa e bendita palavra, vamos estar aprendendo um pouco mais. Louvado e exaltado seja o teu nome, ó Pai, pois só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, ó Pai. Que cada um esteja aqui, esteja com os corações abertos para aprender mais e mais de Ti, ó Pai. Graças te damos pelo dia, que o Senhor possa estar nos abençoando com a Tua forte mão. No nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje a gente convidou a Lauriene, a primeira vez que ela está com a gente. Tá aí, Laura? Boa noite. Ela vai estar cantando um hino pra gente, um louvor, e você tá com a oportunidade, Laura. Tá. Deixa eu colocar aqui só. Se eu errar qualquer coisa, vocês me desculpem, porque o Thiago me chamou de última hora, aí eu ensaiei só agora na parte da tarde. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu, mas tua mão com tudo me escondeu em tua presença, oh Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu, mas tua mão com tudo me escondeu em tua presença, oh Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei.
Amém. Amém. Saudades do Crescendo em Cristo. Saudades. Agradecer a Lauriane pela participação. E antes de passar para o Jonathan, Pedro, tá aí? Amós, ora para nós, passar para o Jonathan, fazendo favor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui reunidos, ó Pai, em Teu nome, mesmo distante uns dos outros, ó Pai, mas com o mesmo propósito, ó Pai, de aprender a Tua palavra, Senhor. Senhor, te louvamos, ó Pai, pela vida de cada um que se faz presente aqui, ó Pai, neste momento, que o Senhor Deus possa estar abençoando, ó Pai, a cada um, a cada família representada, Senhor. Peço que o Senhor esteja nos dando direcionamento, ó Pai, nos guiando, ó Pai, agora, preparando os nossos corações também para ouvir a Tua palavra, Senhor, e que nós possamos, ó Pai, ouvi-la e trazer, ó Pai, e aplicar em prática em nossas vidas, ó Pai. Senhor, também te pedimos pelo Jonathan, que está trazendo a mensagem, que o Senhor possa abençoar a vida dele, Senhor. Que ele possa ser usado, ó Pai, assim como tem sido usado, ó Pai, dos outros dias, que o Senhor possa continuar abençoando, ó Pai, e que a palavra que há de ser falada essa noite possa vir totalmente de Ti e para a honra e glória do Senhor, ó Pai. Senhor, agradecidos, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Jonathan, está com oportunidade, Deus te abençoe, te use. Está com você. Amém. Obrigado, Tiago. Boa noite novamente para todo mundo. Com grande alegria que eu estou aqui de novo, que nós estamos aqui de novo para continuar as nossas reflexões acerca da soteriologia, especialmente no que diz respeito à soteriologia reformada. Nós já fizemos uma longa introdução nos últimos 2 sábados, podemos falar aí dos pilares que nos vão pautar no estudo da soteriologia, falamos quem Deus é, falamos quem um homem é, falamos do que significou a morte de Cristo e quais são os efeitos da morte de Cristo para aqueles que são alcançados por ela. Hoje nós vamos fazer um estudo histórico sobre a doutrina da salvação. Nós vamos olhar desde o início do movimento cristão, chegando até a grande questão que aqui teremos, né, de nos adentrar, que é a questão do arminianismo e do calvinismo. Queria ver com a Amós se tem jeito de colocar os slides aí para nós. Dessa vez eu fiz uns slidezinhos para ajudar a gente nessa caminhada. E aí eu vou pedindo para o Amós aí, apontando quando tem que passar, Amós, e você vai passando, por favor. Me do slide. Antes de nós entrarmos propriamente, né, no estudo, eu queria ler com vocês um texto que se encontra em Gênesis. É um texto conhecido, é um texto que nós sabemos por muitas formas, mas ele vai ser importante para nós nessa noite. Gênesis capítulo 3, nós vamos ler os versículos 1 a 8. Gênesis capítulo 3, versículo 1 até o versículo 8. Gênesis 3, versículo 1. Nos diz assim a palavra de Deus. Estou lendo na Nova Versão Internacional, na NVI. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ele perguntou à mulher, foi assim mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores
do jardim. Nós vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que temos nesta noite de estudar a tua palavra e de mais uma vez continuarmos nas nossas reflexões acerca da doutrina da salvação. Te pedimos, Senhor, que venhas a abrir nossos olhos no entendimento para que possamos contemplar a grandeza e a infinita maravilha que é a obra que o Senhor tem feito de salvação entre nós. Nós te agradecemos e pedimos que venha nos ajudar, pois sem ti nós não somos capazes de alcançar o entendimento da tua palavra. Nós deixamos tudo entregue em tuas mãos e o agradecemos no santo nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Pois bem, então, gente, esse texto que nós acabamos de ler, provavelmente todos aqui nessa sala já leram ele pelo menos uma vez na vida, ou pelo menos já ouviram uma professora de escola dominical ou uma pregação sobre esse texto. Mas nós veremos hoje que esse texto, possivelmente, é um dos textos que vai causar mais polêmica no início da história da igreja para a discussão acerca da salvação. Nós sabemos, e aqui eu queria fazer uma breve introdução histórica, né, no que nós vamos falar. Nós sabemos, comentamos isso semana passada, né, estávamos conversando aí no pós-reunião, que a história da igreja não acaba em Atos, né? Na verdade, a história da igreja começa em Atos dos Apóstolos. E nós sabemos que Atos dos Apóstolos é escrito no primeiro século da história da nossa era cristã, na era que estamos vivendo. Mas entre o primeiro século da era cristã e o 21º século, que é hoje onde nós estamos, a igreja continuou a se desenvolver, a igreja continuou a crescer, a igreja continuou a lutar pela santidade, pela verdade. E nós podemos ver, já no início da história da igreja, já no livro de Atos, que a igreja constantemente foi atingida por falsas doutrinas ou por doutrinas que pareciam ser verdadeiras, mas não eram. Um dos grandes problemas que a igreja primitiva, por exemplo, enfrentou foi a questão dos judaizantes, a questão do uso da lei como meio para a salvação. Né? Quando nós olhamos Atos, nós vemos esses irmãos judaizantes querendo, irmãos, né, judaizantes, querendo trazer uma nova maneira de entender o evangelho para dentro da igreja. Paulo, por diversas vezes, precisou enfrentar essa questão, seja através de carta, seja através da sua presença mesmo dentro das igrejas locais à época. Então, nós sabemos que toda vez que a igreja se junta, nós temos uma luta pela verdade. E nós sabemos que essa luta pela verdade se repete a todo instante até os dias de hoje. Ainda hoje precisamos lutar pela verdade, ainda hoje precisamos ancorar os nossos pés numa teologia saudável, numa teologia bíblica, numa teologia verdadeira. E então, indo para o nosso primeiro slide, por favor, Amós, a primeira grande questão que nós encontramos dentro da igreja é um conflito que aparece no século IV e no século V. É claro que quem estuda aqui história da igreja fala, Jonathan, mas tem o problema dos arianos no século III. Jonathan, tem um problema da questão da encarnação de Jesus no século II. Sim, houve esses problemas, e eles foram solucionados, foram discutidos pela igreja. Lutero até costumava dizer que as heresias são as mães das boas doutrinas, né? Porque toda vez que a igreja tinha um problema com heresia, ela se organizava e criava uma resposta teologicamente saudável para isso. O credo apostólico foi assim, o concílio de Éfeso foi assim, e tantos outros concílios, credos e referendos nasceram de uma resposta a uma doutrina herética, a uma doutrina que não estava de acordo com a Bíblia. E no século IV e no século V, nós teremos um grande confronto dentro da igreja que vai nascer com Morgan Pelágio. E aí, então, o nosso primeiro ponto aqui é a compreensão de quais eram as ideias que Pelágio trazia, quem se opôs a essas ideias e qual foi a conclusão deste conflito. Então, nós temos aí, né, uma fotinha do Pelágio e também temos uma foto do Armínio, né, que está aqui também já numa ligação que nós veremos lá no final desse encontro, que tem uma ligação indireta entre as doutrinas pelagianas e as doutrinas arminianas. De alguma forma, elas estão conectadas. Pode passar para o próximo. Falando um pouquinho sobre
o Pelágio, né? Pode descer mais um pouquinho, Amos, por favor. Isso, aí tá ótimo. O Morgan Pelágio nasceu no século IV, lembrando aqui, sempre que eu falo de história da igreja, eu gosto de lembrar dessa contagem histórica. O século I se entende quais anos? O ano 0 ao ano 99. Então, quando eu estou falando de século I, eu já estou falando do século II, me desculpem, estou falando do ano 100 até o 199, século III, do 200 ao 299, século IV, que é o século onde Morgan nasce, século 300 a 399. Morgan Pelágio, ele era um monge britânico, ele nasceu em 354, veio a falecer a 430, e ele era uma seta, então era um movimento que havia dentro do cristianismo, havia nascido há pouco tempo, que pregava constante abstinência de tudo que havia nesse mundo. Então, eram sujeitos que não se alimentavam da mesma forma que os outros, não viviam na mesma casa que os outros, não se vestiam da mesma maneira que os outros, não se casavam, não abstinham-se de qualquer tipo de prazer, porque acreditavam que o prazer não era algo que glorificava a Deus. E também era apoiador das ideias monásticas, e nós veremos um outro apoiador das ideias monásticas aqui também, que foi Lutero por um tempo, que vai seguir um outro caminho diferente de Pelágio. E nós sabemos que quando Pelágio chegou em Roma, por volta do início do século V, no ano 400, já havia ali um profundo defensor das ideias como a salvação pela graça, a predestinação, a perseverança dos santos, que era Agostinho de Hipona, que era bispo a essa época. Quando Pelágio chega em Roma, nos anos 400, ele estuda a obra agostiniana, especialmente um livro do Agostinho que é muito bom, que chama do Livre-Arbítrio, e ele se opõe diretamente à visão que Agostinho tinha desse texto que nós lemos em Gênesis capítulo 3. Então, Pelágio entendia que os homens eram pecadores por causa não da doutrina do pecado original, mas sim ele entendia que os homens eram pecadores pelo exemplo de Adão. Então, o que Pelágio defendia é que o que deveria existir não era uma conversão da alma, mas sim uma pedagogia da alma. É por isso que aí no slide fala que o discurso de Pelágio era criado por interesses morais, e a sua teologia foi feita para aprimoramento moral e social. Pelágio acreditava que, de fato, nós, humanos, conseguimos nos melhorar, e que Adão era o grande mau exemplo, e Cristo o grande bom exemplo. Logo, ele entendia que isso que nós lemos em Gênesis capítulo 3 não foi uma herança dada aos homens, mas sim um exemplo do que não fazer. E por isso, então, ele também entendia que, de alguma forma, o homem e Deus agiam juntos de uma maneira sinérgica, e aí até alguns vão dizer que nem era sinergismo, era o monergismo humano, né? Uma das frases mais comuns de Pelágio era, né? Se eu devo, eu posso. Ou seja, o homem sozinho consegue entender qual é o seu dever e consegue fazer o que é certo. Então, a grande característica de Pelágio no entendimento de Gênesis capítulo 3 é que aqui nós não temos a queda do homem. De fato, aqui, o homem não perdeu a graça de Deus. O que aconteceu em Gênesis 3 é que a consciência humana foi nublada pelo mau exemplo de Adão. E por isso, como a R.C. Sproul bem explica, o livre-arbítrio adequadamente exercido produz virtude, que é o bem supremo e devidamente seguido pela recompensa. Por meio do seu próprio esforço, o homem pode alcançar tudo o que se requer dele na moralidade e na religião. Então, veja, para Pelágio, todos nós nascemos como Adão. Não no sentido do pecado, mas sim no sentido da perfeição do nosso livre-arbítrio. E aí, esse tipo de ideia foi profundamente enfrentado na igreja. De fato, um dos grandes inimigos de Pelágio foi Agostinho, porque Pelágio chamava Agostinho para o confronto nesse sentido,
e também Agostinho se organizou com as outras igrejas. Nós tivemos, por exemplo, 2 grandes concílios, o de Milevo e o de Éfeso, que condenaram a doutrina pelagiana, assim como também em 407, 416, o Sínodo de Catarro. No próximo slide, por favor, Amos, nós temos um resumo em 4 pontos de como Pelágio entendia Gênesis capítulo 3. Então, vamos ver como que ele entendia. Primeiro, Adão foi criado dotado de razão e livre-arbítrio, base da liberdade inalienável que Deus deu a ele. Acreditava que o homem era incontestavelmente bom, ainda que suas ações fossem ruins, sua essência era boa. Prestem atenção nisso. O que Pelágio está dizendo é que Adão foi dotado de razão e livre-arbítrio, e aí eu até imagino, daqui a pouco a gente vai ver Agostinho concordando com ele nesse sentido, mas veja que Pelágio entende que a liberdade humana é um bem inalienável. E quando ele está dizendo liberdade humana aqui, ele está dizendo muito mais do que eu poder escolher sair de casa ou não, que essa é uma expressão jurídica que a gente usa muito aqui no Brasil, né? O direito à liberdade é inalienável. Na verdade, o que Pelágio está entendendo aqui é que, mesmo depois de Adão ter falhado na obediência a Deus, ele não deixou de ser bom. A sua essência não mudou em nada. O que mudou foi suas ações. Então, Pelágio ele cria um dualismo entre ação e essência. Ainda que houvesse maldade nas ações humanas, a essência humana é incontestavelmente boa. Segunda coisa que ficava claro na doutrina pelagiana é que o pecado não é uma condição natural do homem, mas uma ação descuidada do caráter humano. Como bem define Berkenhoff, segundo o ponto de vista pelagiano, não há pecadores, mas tão somente atos pecaminosos isolados, frutos do mau exemplo. Então, veja a lógica de Pelágio. Se o homem era incontestavelmente bom, ele não poderia ser pecador, porque o pecador é um ser mau, é um ser ruim. Logo, o que o homem faz é descuidar-se de sua bondade. Tal como Adão descuidou-se da sua intenção boa e falhou em obedecer a Deus, eu e você precisamos constantemente nos atentar para que nós não pequemos, porque nós temos a possibilidade de não pecar, porque nós somos essencialmente bons em nosso caráter. Terceira coisa que é importante na visão pelagiana é que não existe a ideia de transmissão de pecado para Pelágio, o que significa dizer que todo ser humano é criado como um novo Adão, dotado de perfeito livre-arbítrio e de perfeita bondade. O problema, quando perguntavam para Pelágio, tudo bem, se todos nós nascemos como Adão, por que todo mundo tende a ser mal? E aí Pelágio responderia, o problema é que, diferente de Adão, que foi o primeiro homem, e Eva, a primeira mulher, todos nascemos de uma sociedade de maus costumes. Então, nós já nascemos com maus exemplos que nos levam a seguir esse exemplo, e assim nos tornamos maus. E uma quarta consequência da leitura de Pelágio de Gênesis capítulo 3 é que a graça de Deus não é vista como transformadora, ela é vista como facilitadora, ou seja, não há uma aprofundação interior. A graça de Deus ela não age para Pelágio dentro do indivíduo. A graça de Deus age fora do indivíduo. A graça de Deus ela é uma instrução no linguagem agostiniano. A graça de Deus é uma sugestão para que o homem seja bom. Dito isso tudo, indo para o próximo slide, um dos discípulos do próprio Pelágio, ele, quando houve o concílio, né, em 411, ele resumiu os 6 pontos de Pelágio e da sua doutrina. Se lá em cima nós vimos as 4 colunas, né, da leitura dele de Gênesis 3, aqui nós temos os 6 pontos que Pelágio colocava. E Paulinho de Milão, eu acho engraçado esses nomes, né? É Paulinho, Agostinho, né? Mas Paulinho de Milão, em 411, resumiu da seguinte forma o pelagianismo. Primeiro, Adão foi criado mortal e teria morrido mesmo que não tivesse cometido pecado. Essa é a primeira ideia que Pelágio defendia, que Adão foi criado mortal. Independente de pecar ou não, ele morreria. Segundo,
o pecado de Adão agrediu somente a ele, não toda a raça humana. Quem estava aqui nas últimas semanas vai lembrar que eu falei da questão da doutrina do pacto, da aliança. Para Pelágio isso não faz sentido nenhum, porque Adão não representa ninguém, Adão é responsável por ele mesmo. Terceiro, crianças recém-nascidas estão no mesmo estado que Adão antes da sua queda, ou seja, crianças recém-nascidas não são pecadoras, elas são perfeitas e santas, elas nascem como Adão nasceu. Quarto, não é por causa da morte do pecado de Adão que toda a raça humana morre. De igual modo, não é por causa da ressurreição, não é por causa da morte de Cristo, não é por causa da ressurreição de Cristo que nós vamos ser ressuscitados. Quinto ponto, a lei oferece como evangelho uma entrada no reino dos céus. E o último, até mesmo antes da vida de Cristo, haviam homens completamente sem pecado. Imagino eu que todos nós que estamos ouvindo isso aqui concordaríamos que isso é uma heresia, isso não é uma doutrina bíblica. O pelagianismo tentou transformar a doutrina da graça numa doutrina de mérito, em que cada homem, cada mulher é responsável por si mesmo, por sua bondade, por seu destino eterno. Veja, uma frase do Michael Horton, né, que é um excelente autor para quem quer estudar a história da igreja, o Michael Horton é muito bom, ele diz: qualquer doutrina que limita o conhecimento do pecado original, o cativeiro da natureza pecaminosa e a necessidade da graça para até mesmo aceitar dom da vida eterna e permanecer em santidade, é considerada por toda a igreja como heresia. A heresia descrita é chamada pelagianismo. Veja, qualquer doutrina que limite o conhecimento do pecado original. Aqui é muito importante a gente ter isso claro, porque a gente acha que a gente está falando de uma doutrina lá do século V, né? De muito tempo atrás, mas quantas vezes a gente evangeliza as pessoas e a gente ouve elas falando assim, mas não fui eu que pequei, foi Adão. Não fui eu quem falou que comeu do fruto da árvore, foi Adão quem comeu. Isso é pelagianismo. Dizer que Adão foi responsável apenas por ele e que nós podemos, de alguma forma, através de nosso esforço moral, resolver o problema da nossa maldade. Ainda que, como Pelágio dizia, nós não temos um problema de maldade, né? Porque a maldade, ela é um mau exemplo. Essencialmente, nós somos bons. Uma outra corrente que resgata isso no século XIX, no século XX, é o humanismo. O humanismo filosófico, ele pega essa ideia de que o homem é essencialmente bom e traz de volta, trazendo todo esse incentivo para que a humanidade melhore. Porque, né, se os homens são bons, o problema é que nós não queremos melhorar. Nós precisamos melhorar e assim seremos uma sociedade melhor. Então, eu estou apontando isso para a gente não achar que a gente está, como um professor meu de filosofia dizia, né, revirando o osso, né, só olhando para a doutrina antiga morta e não vendo suas implicações. Veja que, como diz Eclesiastes, não há nada novo debaixo do sol. Não há nenhuma novidade, nós estamos repetindo, e quando nós cristãos não cuidamos, caímos nesses erros, repetindo doutrinas que são antigas. Bem, entendido o pelagianismo, vamos falar então do seu grande adversário, do homem que Deus usou para manter as doutrinas da graça em alta, e talvez aí no período da patrística, que esses primeiros 4, 5, 6, 7 séculos aí da história da igreja, um período muito produtivo teologicamente, nós vamos encontrar Aurelius Augustinus, ou como ficou conhecido para a história, Agostinho, né? Ele nasceu em 13 de novembro de 354, então ele nasce ali no século IV, né? E nasceu na Argélia, a atual Argélia, né? Aqui eu sugiro, para quem quiser conhecer mais Agostinho, que leia a obra do próprio autor, que se chama Confissões. É uma obra autobiográfica, em que ele descreve como era a vida dele e como foi que ele encontrou a Cristo. E, segundo ele tinha um grande amigo, que foi o amigo que o batizou, que foi Ambrósio de Milão. Ambrósio de Milão já era bispo, era uma pessoa entendida da teologia cristã, e Agostinho, quando vai para Roma para estudar, ele começa a estudar com Ambrósio, começa a conversar com Ambrósio, começa a discutir as grandes questões da vida. Confissões, Anelisa, Confissões de Agostinho de Hipona. Você encontra desde edições luxuosas, que custam mais de R$2.000, até você encontra PDF aí de grátis para você ler
dessa obra, e vale muito a pena, né? E o Agostinho, então, ele tem uma vida bem boêmia quando ele vai para Roma, ele se torna um profundo conhecedor da filosofia à época, ele estuda o platonismo, só que em um determinado período, depois das conversas com Ambrósio, segundo o próprio Agostinho, ele começa a ouvir uma voz infantil na sua cabeça dizendo: pega e lê, pega e lê, pega e lê. E qual era o texto que tinha Agostinho à mão quando ele ouve essa voz? Romanos, capítulo 13, versículo 13 e 14. Foi este texto de Romanos, capítulo 13, versículo 13 e 14, que converteu o coração de Agostinho. O texto diz assim: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em moralidade sexual e depravação, não em desavenças e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Depois que ele lê esse texto, ele diz que seu coração é tocado pela graça, e então ele começa a ser discípulo de Ambrósio. Em 25 de abril de 387, ele é batizado, e mais tarde, alguns anos mais tarde, ele se torna bispo de Hipona, ele se torna presbítero. Agostinho, gente, antes de ser um grande teólogo, ele foi um grande pastor. Agostinho escreveu muito. Se você pega as obras agostinianas, são mais de 20 livros, com profunda teologia, grandes livros como Confissão do Livre-Arbítrio, Cidade de Deus, obras grandes, outras, O Espírito e a Lei, e tantas outras mais. Mas isso tudo dessa teologia nascia de um profundo cuidado pastoral, de um profundo interesse com a saúde espiritual dos membros da igreja. E, resumindo a defesa agostiniana, ele dizia que o homem caído não tinha condição de se gloriar, porque Adão e todos os seus descendentes se corromperam após a queda, de maneira que no homem não reside bem algum. Por causa da sua transgressão e erro, o homem é, por natureza, escravo do pecado e filho da morte. E sozinho não pode mudar coisa alguma, a não ser que seja regenerado ou nasça pelo Espírito Santo. Note que o que Agostinho defendia é o extremo oposto do que Pelágio defendia. Note que Agostinho diz que o homem não tem nenhuma condição, porque ele não é bom naturalmente. Para Agostinho, o homem é escravo do pecado e filho da morte. Então, veja, há um ponto aqui que é importante, e é por isso que nós citamos Agostinho nesse momento, e ele vai fazer diferença para a gente mais para frente. Porque é com Agostinho e com o incentivo que Agostinho tinha em defender as doutrinas da graça, que a igreja vai, de fato, manter a ideia que a Bíblia ensina, de que Gênesis capítulo 3 não é a história de Adão, é a história de Adão representando a cada um de nós. É a história de Adão como representante federativo. Quem estava aqui nas últimas semanas, lembra que eu expliquei esse termo. Então, aqui nós temos um ponto, outro ponto que é importante aqui, que Agostinho já adianta, é que o homem naturalmente não consegue e não poderá por si só alcançar a regeneração. E adiantando um pouco, é o que o Tiago nos levou a pensar lendo Efésios capítulo 2, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Logo, se não há uma intervenção divina, não há um novo nascimento no homem. No próximo slide, por favor, Amos. Nós sabemos que ele era um dos principais defensores da doutrina da graça no período da patrística. Para quem não sabe, né, o período da patrística, esse período dos grandes pais da igreja. Então, nós temos Ambrósio, nós temos Orígenes, nós temos Agostinho, homens que Deus usou como pastores das igrejas para defenderem a graça e defender a teologia saudável nesse período. Então, ela é chamada de patrística exatamente por seus pais, né, da igreja. Eles não eram os apóstolos, porque os apóstolos morrem, né, depois do século, poucos, eu acho que, pensando na verdade, ninguém passou para o segundo século, porque João, que foi o último que morreu, se eu não me engano, salvo engano, ele morreu em 96 ou 97 do primeiro século. Então, no segundo século, nós já tínhamos os discípulos dos apóstolos, e aí eles não se chamavam apóstolos, dado que essa condição
era colocada apenas para aqueles que eram chamados por Jesus Cristo no ministério terreno dele. Então, eles são os pais, né? Eles são aqueles que cuidaram da igreja. É interessante também a gente marcar que a discussão de Agostinho e Pelágio não era apenas de natureza teológica, mas também era de natureza antropológica. O que significa dizer isso? Significa dizer o que nós falamos há 2 semanas atrás. A história da doutrina da salvação começa com 2 perguntas: quem Deus é e quem o homem é. A doutrina da salvação tem uma antropologia própria. Ela oferece a nós uma maneira de ver a nós mesmos enquanto seres humanos. Eu estou lendo um livrinho do Paul Washer, que eu recomendo, ele está até aqui do meu lado, esse aqui, ó, chama Verdadeiro Evangelho, do Paul Washer. E eu estava lendo agora, antes da gente entrar no grupo, tem um trecho, tem um capítulo aqui que ele fala uma coisa que vem a calhar nesse momento, quando ele diz que apenas quando nós entendemos o quão escuro é a nossa condição, o quão sem esperança é a nossa condição em pecado, que nós somos capazes de entender o quão grandiosa é a graça de Deus. É por isso que John Newton foi inspirado quando acertou dizendo: sublime graça que alcançou um pobre, um pecador como eu, né? Então, a discussão entre Pelágio e Agostinho não é apenas uma discussão de teologia, mas é uma discussão antropológica, que diz respeito ao nosso entendimento, à nossa condição enquanto seres humanos. E aí eu queria aproveitar aqui também para comentar uma coisa sobre Agostinho, porque geralmente muitas pessoas, quando ouvem o nome de Agostinho, arrupiam os cabelos da cabeça, né? Então, meu Deus do céu, está falando de Santo Agostinho, está trazendo a teologia católico-romana para... Gente, a gente tem que entender uma coisa. E eu espero que todos aqui entendam, e se não entender, pode perguntar, que a gente está aberto para conversar e para explicar essas coisas. A Igreja Católico-Romana, do jeito que a gente conhece, ela vai surgir lá no século VII, século VIII. Aqui não existe Igreja Católico-Romana, existe a Igreja. Agostinho, enquanto teólogo, acertou em muita coisa, mas quanto teólogo, ele errou em tantas outras coisas. Só que nós não podemos, por causa dos erros, anular os acertos. Por exemplo, Agostinho tinha um problema com os sacramentos. Agostinho não tinha uma compreensão saudável do que é um sacramento e do que ele significa. Agostinho entendia que o batismo pode limpar pecados, por exemplo. E nisso ele errou. As escrituras são claras que a única coisa que pode nos perdoar e nos purificar de pecados é o sangue de Jesus, é a graça de Deus. O batismo quanto sacramento é apenas um símbolo, é apenas um sinal de obediência à palavra de Deus. E ele errou. Ele errou nisso e errou um monte de outras coisas. Só que quando a gente está estudando a história da igreja, a gente precisa lembrar que são homens e mulheres que estão construindo essa história. E quanto homens e mulheres, eles podem e vão falhar. Mas Deus é fiel e não permite que os erros destes homens e mulheres maculem e destruam a igreja do Senhor. Tanto é que nós estamos aqui hoje, enquanto igreja, salvos pela graça de Deus. Então, estudar a história da igreja, jovens, é muito importante para a gente entender isso, para a gente observar isso, para a gente perceber que Deus, ele é fiel em manter a igreja pura, mesmo usando meios tão precários quanto eu, enquanto você. Então, eu coloquei esse ponto do problema sacramentalista para também deixar claro que Agostinho não é perfeito. Agostinho não é o dono da razão. As escrituras são a dona da razão quando a gente está falando de doutrina da salvação. E se aquilo que Agostinho falou está de acordo com as Sagradas Escrituras, então está certo. Se o que Agostinho falou não está de acordo com as Sagradas Escrituras, Agostinho está errado. Né? E nós temos o privilégio de estar na ponta da história. Nós podemos olhar para esses homens, para essas mulheres, e entender aonde acertaram, conforme as Escrituras, e onde erraram, conforme as Escrituras. Continuando, Agostinho explicava a doutrina da salvação por 4 termos latinos: ante legem, sub legem, sub graça, in pace. Esses 4 termos latinos significam ante legem, antes da queda, sub legem, depois da queda, sub gratia, abaixo ou sobre a graça, in pace, em perfeita harmonia. Aqui nós vamos falar apenas do ante legem e do sub legem, que é como Agostinho explicava a condição do homem e da mulher antes da queda
e como era compreendido a condição do homem e da mulher após a queda. Então, vamos lá. Antes da queda, no Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, nós temos o homem com perfeito livre-arbítrio, não somente no campo da ação, mas também no campo da possibilidade. O que significa dizer isso? Não apenas no campo da ação, mas também no campo da possibilidade de escolha. Nós podemos dizer, então, como Agostinho dizia, que no Éden, o homem era posso non peccare. O que significa posso non peccare? Posso não pecar. No Éden, Adão, antes da queda, e Eva tinham o perfeito arbítrio de escolher entre pecar ou não pecar. É por isso que Deus, como nós lemos em Gênesis capítulo 2, Deus diz ao homem, no versículo 16, coma livremente qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente você morrerá. Adão e Eva tinham o perfeito poder de escolher não comer do fruto. Isso é chamado por Agostinho de posso non peccare. E esse posso non peccare, também é importante a gente sublinhar, não era um atributo natural de Adão, como Pelágio colocava. Era um efeito da prima gratia, ou seja, era perfeito da graça, era efeito da graça primeira. Era efeito de Deus na personalidade de Adão e Eva. Então, é por isso, jovens, que havia uma árvore no jardim. Porque Adão e Eva tinham pleno arbítrio. Eles tinham condição de dizer, eu não vou comer do fruto, porque Deus mandou eu não comer. Mas o que acontece quando nós lemos Gênesis capítulo 3? O que acontece no sublegem? O que acontece após a queda? Após a queda, Agostinho nos ajuda a pensar, caritas se torna cupiditas. O que é caritas? Caritas é graça, caritas é caridade, é amor, é aquele atributo que o homem tem de voltar-se à glória e à adoração a Deus. Essa caritas se torna cupiditas, é o que nós lemos em Gênesis capítulo 3, versículo 8. O que acontece quando Adão e Eva ouvem os passos de Deus no jardim? Eles correm, eles se escondem, porque eles haviam perdido agora a capacidade de glorificar a Deus naturalmente. Eles haviam quebrado a aliança que Deus havia feito com ele. Eles haviam feito um mau uso do seu arbítrio. E assim, perderam a prima gratia, perderam a graça primeira de Deus. E ao perder a graça primeira de Deus, eles perdem também a sua própria identidade. E aí, meu querido jovem, minha querida jovem, a gente começa a entender por que o mundo é um lugar tão complicado. Porque o mundo é um lugar onde não existem normas. Porque o mundo é um lugar onde é tão difícil ouvir a voz de Deus no meio da sociedade. Porque a identidade humana só encontra eco verdadeiro na glória de Deus. Se nós não nos voltamos para Deus e nele buscamos a nossa identidade, nós estamos caçando barulho, não eco, vamos dizer assim. Estamos caçando ruído, não algo que diz respeito à nossa primeira natureza, onde nós fomos criados para adorar a Deus, como o catecismo na primeira pergunta responde, né? Fomos criados para adorar a Deus e para louvá-lo para sempre. Então, nesse sentido, o que acontece depois da queda? Se antes da queda, Adão e Eva viviam numa condição posso non peccare, agora, depois da queda, eles vivem no necessitas peccandi, ou seja, pecadores necessariamente. Logo, eles passam do posso non peccare para o não posso non peccare, ou seja, não posso não pecar. Como Lutero vai dizer mais para frente, Agostinho já aqui se adianta, o pecado, em sua essência, é perversão da vontade. Veja, preste bastante atenção no texto que lemos no início desse estudo aqui. Gênesis capítulo 3, versículo 8, mostra que a tendência após a queda não é de ir ao encontro de Deus, é fugir da presença de Deus. Porque agora homem e mulher entendem que são pecadores necessariamente. E aí, então, o pecado perverte a vontade do homem e da mulher. E, nesse sentido, nenhum de nós buscamos a Deus naturalmente, nos voltamos a Deus naturalmente. E, a partir de Gênesis capítulo 3, o que nós notaremos é a história do homem fugindo de Deus.
O homem tentando voltar a Deus apenas quando ele quer por vontade própria, tal como Babel, por exemplo, tal como outros momentos da história de Gênesis, onde homens e mulheres, tal como Sara com Abraão, tal como Jacó e outros mais, que tentam agradar a Deus por conta própria e fracassam. E fracassam porque necessariamente todos nós somos pecadores. Indo para o próximo slide, o R6 Pro nos ajuda a pensar, então, o que acontece, como que Agostinho sistematiza, usando as escrituras, o que acontece depois da queda. Nós temos pelo menos aí, se eu não me engano, são 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 8 consequências da questão da queda para nós. Vamos lá, então. Primeira consequência que nós podemos dizer, a queda da graça. A queda de Adão apresenta-se como, isso é uma frase do Philip Schaeffer, também um excelente autor de história da igreja, a queda de Adão apresenta-se como a maior e mais digna de castigo, se considerarmos primeiramente a altura que ele ocupava, a imagem divina na qual foi criado. Veja, Adão, a principal consequência foi que ele não fez jus ao lugar que Deus o colocou. Deus o colocou num lugar que nenhum de nós ocupamos aqui. Nós já nascemos, não é isso que o salmista diz? Eu fui gerado em iniquidade, em pecado minha mãe me concebeu. Então, Adão não foi gerado em iniquidade. Adão foi gerado com perfeito arbítrio. E foi nesse perfeito arbítrio que ele pecou. E é por isso que o chefe vai dizer que a queda de Adão foi a maior e mais digna de castigo, porque quanto maior, né? Jesus dizia isso, a quem mais é dado, mais será cobrado, né? A segunda consequência da queda se encontra em Romanos capítulo 6, quando nós vemos que o homem perde a sua liberdade. Então, veja, se Pelágio dizia que o homem, mesmo depois da queda, ele tem uma liberdade inalienável, ele é necessariamente bom, veja o que nos diz as Escrituras em Romanos capítulo 6, versículo 15. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, isso está dizendo para pessoas que já tinham sido transformadas, né? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Veja que Paulo diz que há uma perca da liberdade. Nós agora somos escravos, naturalmente, do pecado. A nossa vontade, o nosso intelecto, o nosso prazer, o nosso pensamento, sem Cristo, está cativo do pecado. Então, não existe, jovens, aqui é importante a gente já ir sublinhando isso, não existe um conceito bíblico de liberdade humana. Ou nós somos escravos do pecado, ou nós somos livres em Cristo para sermos escravos dele, ou seja, sermos servos da justiça. Essa ideia de que há uma liberdade humana, isso é humanista, isso é século XVII, XVI, isso é coisa lá de Erasmo de Roterdã, que daqui a pouco nós vamos comentar sobre ele, quando a gente for falar da reforma protestante. Mas, biblicamente falando, todos nós nascemos escravos da vontade, como é aquele texto, aquele livro que eu comentei com vocês aqui, do Martinho Lutero. Uma outra triste consequência da queda é a perda da potencialidade intelectual. Se hoje nós nos impressionamos com a habilidade que nós temos, intelectualmente falando, imagine como Adão e Eva eram. Imagine o quão potente intelectualmente Adão e Eva eram. Porque hoje, mesmo caídos da graça, tantos homens... Vou dar um exemplo atual. Gente, a gente conseguiu a produção de uma vacina que demora em média 4 anos em 1 ano e meio. Muitas cabeças pensantes, cabeças que provavelmente não conhecem a Cristo, que estão sob o efeito da graça comum, essa graça que mantém o mundo funcionando mesmo diante do caos. Nós conseguimos isso. Então, se isso acontece entre nós, que ainda somos muitos escravos do pecado, imagine então em Adão e Eva, que era perfeito, né? Não havia nenhum tipo de queda. Uma outra coisa que aconteceu como consequência da queda foi a perda da graça de Deus.
lendo aí, voltando ao texto que o Tiago nos levou no início dessa reunião, Efésios capítulo 2, versículo 2 e 3, diz, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Então, veja, daqueles antes, como o Lenk comentou aí, né? Adão foi responsável por colocar nome em todos os animais. Antes ele era ajudador. Ele foi colocado como aquele que ajudava Deus no cuidado do Éden. Deus deu a ele uma missão, cuide do jardim para mim. Dessa posição, após a queda, nós vamos para inimigos de Deus. Veja que Efésios capítulo 2, versículo 3, fala que nós somos naturalmente filhos da ira. Filhos da ira, diz Efésios capítulo 2, versículo 3. Uma outra consequência foi a perda do paraíso. Ambiente, o que era paraíso aqui, né? Para a gente entender. Perda desse ambiente no qual eles gozavam da presença imediata de Deus, da comunhão com Ele retirada. Sofremos o exílio. E como é triste isso, jovens. Como é triste. O final de Gênesis capítulo 3 é triste. Deus coloca querubins na porta do Éden, porque Ele quer dizer claramente a nós, naturalmente vocês não voltarão para o paraíso. Naturalmente, ninguém volta para o paraíso. E o que é paraíso? A presença imediata de Deus. É por isso que quando nós dizemos que cristãos morrem, eles vão para onde? Para o paraíso. Ou seja, eles vão gozar da presença imediata de Deus. É o que nós teremos quando Cristo voltar e nos arrebatar. Nós estaremos na presença imediata de Deus. Nós estaremos em novos céus e nova terra. Haverá um novo paraíso. Não porque nós vamos deitar em leão, não porque a gente não vai dormir mais, não, mas porque nós poderemos gozar da presença imediata de Deus. Mas agora, fora do Éden, nós estamos vivendo o exílio. A humanidade está fora, ela caiu da graça e por isso foi expulsa da presença de Deus. Uma outra coisa que aconteceu como consequência da queda foi a presença da concupiscência. No Éden, como o chefe novamente nos ajuda a pensar, havia apenas uma vontade em exercício, que era a vontade, a caritas, né? A vontade de estar na presença de Deus. Com a queda, essa harmonia bonita foi quebrada e o antagonismo que Paulo descreve no 7º capítulo da Epístola aos Romanos surgiu. Logo, concupiscentia, né? A palavra latina para concupiscência, é substancialmente o mesmo que Paulo chama de carne no mau sentido. E aí, se nós vemos Romanos capítulo 7, versículo 21, nós vamos encontrar. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Essa divisão, esse homem, essa mulher que agora vive cindido, nasceu depois do Éden. Antes do Éden não havia essa divisão entre a vontade de obedecer e a vontade de pecar. Foi depois do Éden que essa dualidade foi inaugurada. Uma coisa que também aconteceu depois do Éden foi a morte física. Né? Tanto é que 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, fala que o último inimigo a ser vencido é a morte. E é por isso mesmo que Cristo teve que morrer, não é? Como nós lemos aí, esse foi o grande inimigo que Cristo mais tarde conquistaria para o seu povo. Como diz o Joe Owen num livro muito legal, que o nome eu tenho que falar devagar, senão fica difícil de pegar, mas o nome do livro é A Morte da Morte na Morte de Cristo. Né? O Joe Owen escreve esse livro, A Morte da Morte na Morte de Cristo. Né? Ele apresenta o argumento de que nós cristãos não temos medo do morrer, porque Cristo, quando morre, vence a morte por nós. Não só a morte física, mas também a morte espiritual. Então, hoje, por mais que possamos morrer fisicamente, nós não tememos o morrer, porque Cristo venceu por nós. E, finalmente, a última consequência, uma consequência importante para o nosso estudo aqui, é a culpa hereditária. Romanos capítulo 5, versículo 12, nos ajuda a pensar nisso. Nos diz o texto,
Romanos 5:12, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, veja, essa visão agostiniana da consequência da queda é exatamente o oposto da visão pelagiana que nós vimos no início desse estudo, né? Indo para o próximo slide. Mas o que acontece? Agostinho, ele, usado por Deus, consegue manter, né, através dos concílios, através do pastoreio fiel das igrejas, ele consegue condenar o pelagianismo a uma questão herética. Mas esse antropocentrismo incipiente, ou seja, esse foco na centralidade do homem na doutrina de Pelágio, foi refutada pela ideia do pecado original presente na teologia agostiniana. Porém, o que acontece? Vamos ver um pouquinho que o Everton Barcelo e o Tokashi que nos ajuda a pensar. O objetivo, depois que Pelágio morre e Agostinho morre por meio do século V, me desculpem, depois que esses homens morrem, a igreja começa de novo a borbulhar com as ideias que haviam sido discutidas entre a teologia agostiniana e a teologia pelagiana. Logo, então, a igreja começa a se organizar. E nessa organização, veja como o Everton Barcelos nos ajuda a pensar. O objetivo, naquele momento, pós-morte de Agostinho, pós-morte de Pelágio, era de acalmar os ânimos dessa controvérsia e resolver alguns aspectos teológicos acerca da liberdade e responsabilidade humana, que o sistema agostiniano não havia resolvido, porque Agostinho, ele mantém a ideia de que Deus predestinou os salvos, de que Deus é soberano sobre todas as coisas, mas que o homem é responsável moralmente, que o homem tem sim o dever de ouvir a voz de Deus. Então ele mantém, como nós falamos lá no primeiro estudo, esse paradoxo. A igreja, diante desse paradoxo, busca uma resposta. E qual que é a resposta que ela consegue? Infelizmente, a resposta que ela adequa, a resposta que ela aceita, em sua grande parte, é o semi-pelagianismo, que é a doutrina defendida pela Igreja Católica Romana até hoje. E o semi-pelagianismo, quando surge na Igreja, pelo século VI, século VII, ele vai carregar a Igreja até o século XVI, que é esse sistema, exatamente esse sistema que os teólogos reformadores vão ter que enfrentar, e é de onde o Jacobus Arminius também vai derivar a sua teologia, onde o semi-pelagianismo vai dizer que o homem, sim, é depravado, é pecador, mas não completamente. E sim, o homem não pode salvar sozinho, mas pode fazer algo para ser salvo. E é por isso que eu coloquei essa setinha aí para ilustrar. O que o semi-pelagianismo vai falar? 50% de tudo que o homem precisa de Deus depende de Deus, mas 50% de tudo que o homem depende de Deus depende dele. O semi-pelagianismo, ele diz, olha, o homem é depravado, mas nem tanto, mas não tanto a ponto de não poder fazer nada acerca da sua salvação. Então, veja, por mais que o pelagianismo tenha sido derrotado lá no século V, os seus ramos perseveraram e perseveram até hoje. Se você ler textos teológicos da Igreja Católica Romana, o sistema de salvação que a Igreja Católica Romana defende é o sistema semi-pelagiano. É o sistema que diz que o homem, sim, deve ajudar Deus na salvação da sua alma. Então, assim, eu queria pedir um minutinho para me pegar uma garrafinha d'água, que eu esqueci de pegar ela aqui, e já volto. Enquanto isso, vocês respiram aí. Um minutinho, eu estou de volta.
Voltamos. Demorou nada, né? Foi rapidinho. Até aqui, gente. Até aqui tá tranquilo? Se tiver dúvida, eu acho interessante a gente, se né, tiver alguma dúvida, algum comentário, façam no chat ou né, deixem aí para o momento quando a gente fechar, e aí a gente conversa depois do estudo para a gente manter aí a linha de raciocínio. Agora nós vamos pular, né? Nós vamos sair do século V e vamos pular para o século XV, século XVI, século XVII. Só volta um pouquinho, Amos, que eu queria falar um pouquinho dessa imagem que está no slide. Não sei se está dando para todo mundo ver, mas ao fundo a gente tem o Mural dos Reformadores. Esse mural é um mural que se encontra lá em Genebra. A gente tem aí, né, eu vou começar aqui da esquerda para a direita. Nós temos Guilherme Farel, é o primeiro da esquerda para a direita. Nós temos João Calvino, o segundo. Nós temos o terceiro, pode pular esse que está no meio, esse aí eu vou falar depois. O terceiro aqui agora eu não lembro. É Guilherme de Orange? É Guilherme de Orange. Ai. E o quarto aqui é John Knox. Deixa eu só conferir, gente, quem é o do meio, senão eu vou... Não, é Teodoro de Bessa. Teodoro de Bessa, o terceiro, e John Knox, o quarto. Então, esse mural está lá em Genebra, foi inaugurado, se não me engano, há 350 anos atrás, e é um tributo a esses homens que Deus usou na reforma de Genebra. Genebra é uma cidade profundamente... assim, ela tem um caráter histórico muito importante do ponto de vista tanto da reforma quanto do projeto político social que os reformadores tinham para a cidade. No meio, eu pulei porque essa imagem do meio não está no Mural dos Reformadores, mas eu achei essa montagem bacana, está lá no site da Mackenzie. Esse cara aí no meio é ninguém mais, ninguém menos do que Martinho Lutero. Né? Por que ele não está no Mural dos Reformadores em Genebra? Porque ele não é um reformador de Genebra. Lutero é um reformador germânico, ele é um reformador da Alemanha. Né? Tem esse busto, essa estátua, está lá no monumento da reforma de Lutero na Alemanha, em Leipzig, se eu não me engano. Então, assim, aqui nós temos... É claro que a gente tinha muito nome que falta aqui, mas nós temos aqui dois nomes que representam muito do que a reforma protestante foi e ainda é nos dias de hoje para o movimento protestante, para o movimento reformado, que é o nome de João Calvino e o nome de Martinho Lutero. Nós sabemos, eu gosto muito da história de Calvino, eu não sei se vocês conhecem a biografia do Calvino, mas o Calvino era um sujeito extremamente introspectivo, formou-se em direito, e seu sonho era ser advogado. Ele queria servir a Deus sendo advogado, né? Mas ele tinha uma profunda, um profundo chamado, um profundo entendimento teológico dado por Deus, só que ele era tímido, ele não queria se colocar no movimento da reforma. E eu estou contando isso porque esse cara que está do lado do Calvino, né, o primeiro da esquerda, que é o Guilherme Farel, ele é fundamental, porque Guilherme Farel, certa vez, conversando com Calvino sobre a reforma e o movimento de reforma em Genebra, né, e contando qual era o projeto, como ele pensava que poderia haver uma teologia da cidade em Genebra, Calvino achava muito bonito, muito interessante, mas não queria se envolver. Ele dizia que queria desenvolver seus estudos, trabalhar com seu escritório, e aí o Guilherme Farel fala uma coisa com o Calvino que muda completamente a história dele. Ele fala assim que Deus amaldiçoe o seu descanso, se for para não ser para a glória dele. E essa frase de Farel, né, que Deus amaldiçoa o seu descanso, tocou tão profundamente Calvino, que Calvino muda para Genebra e ajuda Farel nesse movimento teológico-social de transformação da cidade. Então, assim, John Knox é um profundo pregador, Bessa é um profundo estruturador de catecismos, de documentos oficiais. Esse, como o Amos citou, é peso pesado mesmo, é um monumento que traz uma grande referência histórica para nós, e Lutero, como nós vamos ver ao longo aqui dessa parte, fundamental também, usado por Deus, para poder trazer aí um ar fresco à história da igreja.
Então, agora sim, por favor, Amós, o próximo slide. Como era a igreja pré-reforma? Então, nós paramos lá no século VII, né, século VI, século VII. A igreja, no momento da pré-reforma, século XIV, século XV, vivia na história um momento que a gente chama de Baixa Idade Média. Para quem gosta de história, vai localizar esse momento como o momento em que o feudalismo começa a se expandir e crescer, e aquela ideia da Idade Média começa a cair. A Baixa Idade Média tem muitos benefícios para a nossa sociedade. Na Baixa Idade Média, por exemplo, surgem as universidades, um grande avanço social. Mas, para a igreja, a Baixa Idade Média representa o pior momento da igreja. O momento em que a igreja tinha o grande objetivo da igreja, a igreja, vamos dizer assim, né, a igreja reconhecida, a igreja católico-romana, o grande objetivo era estabelecer um império de proporções mundiais, tendo a tradição oral e a palavra do Papa como únicas autoridades sobre as áreas da vida humana. A Igreja Católico-Romana abandonou a ideia de um reino espiritual e abraça com todas as forças a ideia de poder terreno. E é aí que ela começa a desregrar-se, começa a se perder na sua teologia. Ela começa com uma falsa autoridade. Eu queria ler um pedacinho para vocês, dessa bula escrita pelo Papa Bonifácio VII, a Unam Sanctum, que, olha, vou ler e depois explicar, né, o que o Bonifácio colocou nessa bula papal, nesse documento. Como houve uma única arca, guiada por apenas um timoneiro, assim também havia uma única, santa, católica e apostólica igreja, presidida por um supremo poder espiritual, o Papa, que podia ser julgado apenas por Deus, não pelos homens. Dessa forma, lá no finalzinho da bula, o Bonifácio VII conclui: declaramos, estabelecemos, definimos e pronunciamos que para a salvação é necessário que toda criatura humana esteja sujeita ao pontífice romano. A Unam Sanctum cria a ideia do Papa como homem abaixo de Deus e acima de todos os outros homens. Veja que é muito clara a bula papal quando diz que ninguém pode julgar o Papa, a não ser Deus. Então, o primeiro grande ponto dessa igreja pré-reforma é que uma igreja não é uma falsa autoridade, porque nós sabemos que essas escrituras nos ensinam que só há uma autoridade sobre a igreja, que é Cristo. Não há homens, não há clero, não há nenhum tipo de organização dentro da igreja que mande e que possa ser superior a outros a não ser Cristo. Mas a Igreja Católica, pensando especialmente na questão política, cria o Unam Sanctum e cria a ideia do Papa como único e supremo líder da igreja. É claro que essa ideia não é do Bonifácio, surge com o Papa Leão X, que cria essa ideia do Papa, mas o Unam Sanctum, ele afirma categoricamente que nada poderia ser feito sem autoridade papal. Além de uma falsa autoridade, a igreja vivia um falso poder. É aqui no século XIV que, pela primeira vez, nós encontraremos a ideia de Inquisição, que era a força policial da igreja. É claro que no século XVI e XVII haverá uma segunda Inquisição, muito mais violenta que essa primeira surgida aqui na pré-reforma, que aí a gente vai ter, né, a contra-reforma lá no século XVI, mas aqui no século XIV a gente vê a igreja usando o poder militar para poder controlar. Então ela não tem o poder que vem do céu, mas ela tem um poder que vem da terra, um poder que oprime de forma militar, de forma humana, aqueles que discordam, aqueles que ousam duvidar da autoridade papal. Além disso, a igreja, além de ter uma falsa autoridade, um falso poder, a igreja vivia uma falsa santidade. Esse é o momento mais baixo da história dos papas da Igreja Católico-Romana. Schaff, novamente citando ele, autor da teologia histórica, diz: os cardeais que residiam em Roma não procuravam resguardar as amantes das vistas do público. A paixão do jogo os envolvia na perda e no ganho de somas enormes, em uma só noitada.
Os papas assistiam às sujas comédias representadas no Vaticano. Seus filhos, sendo que o papa devia ser, né, ele não poderia casar-se, mas os filhos dos papas os seus filhos se casavam nas próprias câmaras do Vaticano, e os cardeais se misturavam às senhoras que acorriam como convidadas às brilhantes diversões que os papas arranjavam. Esse é o pior momento de moralidade que a Igreja Católica Romana vive. Há aqui, nesse momento também, um conflito político, e aí existem dois papas. Um momento ímpar na história da Igreja Católica Romana, porque o rei francês decide mover a central do poder político de Roma para a França. Então, a gente tem um papa em Roma e um papa na França, os dois reinando ao mesmo tempo, além de toda essa imoralidade moral, sexual e tantas outras. Então, esta era a igreja que estava prestes a eclodir, onde estava prestes a explodir a reforma protestante. Próximo slide, por favor. E aí, eu queria usar aqui uma definição que tem num texto, depois se vocês quiserem eu mando o texto para vocês, que acho que até virou um livro depois, que é como o autor imagina como seria entrevistar o Lutero, né? Fazer uma entrevista jornalística com o Lutero. E aí, numa parte do texto, ele pergunta, Lutero, o que é reforma para você? E aí, ele imaginando qual seria a resposta do Lutero, ele coloca, simplificando ao máximo, eu diria que reforma é um movimento permanente na igreja para restaurar a energia e a espiritualidade nas suas instituições, sempre necessário, devido à fragilidade dos seus membros. Acrescentaria ainda que reforma é uma oportunidade ímpar para se rever qualquer desvio, não só de comportamento, mas também de ordem dogmática. Reforma, tem uma frase que eu gosto muito desse período da reforma, que é essa que está em latim, né? Ecclesia reformata, sempre reformanda est, que é a igreja reformada, sempre em reforma está, né? Que é essa concepção de que, dada a fragilidade dos seus membros, dada que a igreja está nesse processo de santificação, uma igreja reformada está sempre se reformando. Ela está sempre voltando a este zelo que existiu no movimento da reforma, para voltar a olhar para a teologia bíblica, para voltar para olhar para o que a Bíblia ensina e buscar coerência entre o que a igreja é e o que a Bíblia ensina. Então, é esse espírito que vai mover não só Lutero, como homens antes de Lutero e depois de Lutero. A ideia de que a igreja que se reforma está sempre em reforma. Próximo slide, por favor. E aí, então, nós encontramos, como eu já falei aqui com vocês, o garoto propaganda da reforma protestante, o homem que Deus levantou para que corajosamente enfrentasse de frente o papado e toda a Igreja Católico-Romana, que é Martinho Lutero. Começando com essa frase do John Huss, né? John Huss foi um pré-reformador que questionava o clero da Igreja Católico-Romana. Ele foi um dos primeiros homens na história da Igreja, nesse período do século XIV, século XIII, XIV, até século XVI, XVII, um dos primeiros homens a questionar a ideia de clero e defender o sacerdócio universal de todos os santos, assim como defender a ideia de que a única autoridade da Igreja é a Bíblia. E ele foi preso, né, e depois condenado à fogueira. E quando ele estava, né, em seus últimos momentos, a frase que ele disse foi essa: vocês hoje estão queimando um ganso, mas dentro de um século encontrarão um cisne. E esse cisne vocês não poderão queimar. É interessante porque Huss, na língua, se eu não me engano, na língua gaulesa, Huss é ganso, e é por isso que ele fala, né, hoje vocês estão queimando um ganso, mas dentro de um século encontrarão um cisne. E é interessante, porque, coincidência ou não, exatos 100 anos depois, acontece o movimento de Martinho Lutero com as 95 teses. Então, assim, alguns dizem até de um espírito profético do John Huss, né? De dizer, olha, vai levantar um homem no futuro, que quando ele abrir suas asas, tal como um cisne, e alçar voo, vocês não vão conseguir, vocês não poderão queimá-lo. Então, é importante também já citar John Huss, para quem ficar curioso com essa história toda, procurar não só Lutero e Calvino. Tem muita gente antes e muita gente depois que foi tão importante quanto esses dois.
O Lutero, ele entra para a vida monástica muito cedo. Ele estava um dia numa viagem de barco, e aí cai um raio no barco do lado dele, e aí ele jura a Santa Ana, né? Santa Ana, ele fala, olha, se eu chegar salvo dessa viagem, eu juro que eu vou virar monge. E ele chega, e ele cumpre essa promessa, né? Ele se torna monge, entra para a vida monástica. E Lutero era um sujeito muito angustiado. Se nós vemos a biografia do Lutero, a gente percebe que ele não tinha paz de espírito acerca da sua condição. Então, ele era muito sério no seu ascetismo, na sua vida monástica, nas suas disciplinas. E aí, então, uma das partes dessa disciplina era ir a Roma, onde estava a sede da Igreja Católica Romana. E Lutero descreve essa viagem como uma grande decepção. Ele percebe que nada daquilo que ele estava entendendo, que ele estava estudando nas Escrituras, tinha a ver com o que ele estava enxergando ali na vivência da Igreja Católica Romana. E aí, então, estudando Romanos capítulo, né, Epístola aos Romanos, quando ele está estudando o capítulo 1, no versículo 17, o Senhor usa a palavra para convencer o coração dele. Então, no versículo 17, nós vemos, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Veja o que o próprio Lutero diz sobre esse texto. Toda a Escritura teve um novo significado. E se antes a justiça me enchia de ódio, agora ela se tornou para mim inexprimivelmente doce em um maior amor. Essa passagem de Paulo se tornou para mim um portão do céu. Então, veja, aqui, tal como Agostinho foi transformado por Romanos 13, 13 e 14, Lutero é transformado por Romanos 1, 17. E aí, então, um dos grandes brados da reforma nascem. Sola fides, ou seja, apenas a fé. É só a fé que pode salvar, e tão somente a fé é quem pode salvar o homem. Nesse momento também, há uma outra invenção importantíssima para o movimento da Reforma Protestante. Em 1473, se eu não me engano, Gutenberg cria a prensa hidráulica. E é pela primeira vez que nós temos a impressão de algum livro. E justamente o livro que é impresso pela primeira vez é a Bíblia. Então, um outro sola, um outro mote, uma outra razão da reforma nasce, que é o sola escritura. A ideia de que é a tradição oral e as bulas papais que governam a igreja, a essa ideia os reformadores confrontariam dizendo há apenas uma autoridade na igreja, e essa autoridade são as sagradas escrituras. E esses dois são muito importantes, porque eles vão mover Lutero ao longo da sua história dentro da reforma, né? Próximo slide, por favor. E aí, então, acontece o encontro, que é o encontro crítico, que é o homem que desperta Lutero para que ele possa enfrentar, de fato, a Igreja Católica Romana, que é Tetzel. Né? Tetzel era um vendedor de indulgências, e ele ensinava que o arrependimento não era necessário para quem comprasse uma indulgência. Ou seja, se você comprava um documento assinado pelo Papa, perdoando pecados seus ou pecados de pessoas que morreram, nem se arrepender você precisava, porque esse documento te garantia a entrada no céu. E ele tinha até o slogan, era marqueteiro, Tetzel, né? Ele dizia, então, logo a moeda no cofre soava, uma alma do purgatório voava. E aí, então, Lutero vê isso, ele vê Tetzel, né, pregando esse tipo de coisa, e ele enfurecido, e aí lembre que uma vez eu comentei com vocês, né, os alemães parecem ter esse peso na face, né, Beethoven, Lutero. No dia 31 de outubro de 1517, Lutero vai até o castelo de Wittenberg e prega, não prega, né? A gente tem essa visão mítica de que ele foi lá e pregou literalmente papel, mas na verdade ele escreve as 95 teses, ele entrega para alguns amigos, e esses amigos acham que aquele documento pode ficar só ali, ele começa a distribuir. Então não houve esse momento, né, de Lutero chegar lá e bater o martelo na porta, mas há esse momento em que as 95 teses se distribuem. Não sei se vocês conhecem as 95 teses. Se não, tarefinha para casa. Busquem aí no Google 95 teses de Wittenberg, e leiam. É interessante, pelo menos uma vez na vida, ler essas 95 teses,
para entender como Lutero estava indignado com a corrupção doutrinária da igreja a respeito da salvação. E veja, conectando ao que a gente já viu antes, se havia um semi-pelagianismo reinante na Igreja Católica Romana, havia a ideia de que era necessário fazer alguma coisa para ser salvo. Então, se eu compro com dinheiro a minha salvação, eu não estou fazendo alguma coisa. Estava um laço teológico que também mantinha esse comportamento. E Lutero vai bater exatamente no laço teológico. Ele vai exatamente apresentar, através das 95 teses, o que ele entendia que as Escrituras falavam sobre a salvação, sobre a igreja, sobre a condição da alma. E aí, então, em 1521, né, 4 anos depois que as 95 teses são publicadas, o rei Carlos V, se eu não me engano, convoca uma assembleia em Worms, no castelo de Worms, e aí, então, a Igreja Católica Romana está presente, os representantes da igreja ali estão, e eles pedem para que Lutero volte atrás, na frente de todos que estão ali. Eles primeiro perguntam, né, com todos os livros do Lutero à mesa, eles perguntam: esses livros são seus? E aí Lutero diz: sim. E aí depois perguntam para ele: você reconhece que o que você escreveu nesses livros é mentira? E eu queria ler a resposta do Lutero, que para mim é uma das respostas mais emblemáticas da história da igreja que nós temos até hoje. Vou ler a resposta do Lutero. Como vossa majestade e vossas altezas exigem de mim uma resposta simples, quero dar uma tal sem chifres e dentes. Caso não for convencido pelo testemunho das Escrituras e por motivos racionais evidentes, pois não creio nem no Papa, nem nos concílios, pois é evidente que erram muitas vezes e que se contradizem. Estou convencido pelas passagens das Sagradas Escrituras que mencionei, e a minha consciência está presa à palavra de Deus e não posso, nem quero revogar qualquer coisa, pois não é sem perigo nem salutar agir contra a consciência. De outra maneira não posso. Aqui estou, que Deus me ajude. Amém. A coragem de Lutero é algo que nos inspira. E é claro que eu creio que essa coragem não é apenas uma coragem humana. É o próprio Espírito de Deus dando a esses homens. E Lutero é um exemplo. Quando a gente estuda a história da igreja, a gente vê tantos homens e mulheres que disseram: aqui estou, não posso agir de outro modo, que Deus me ajude. Amém. Tanto é que depois da Assembleia de Worms, a Igreja Católica Romana se organiza para prender Lutero. Lutero é salvo por um amigo príncipe, é escondido num castelo, começa a tradução da Bíblia para o alemão, para, né, o linguajar comum, e aí, então, o movimento da Reforma Histórica explode por toda a Europa, e começa-se a dizer, né, que a igreja tem que voltar às primeiras coisas, tem que voltar às escrituras, à fé, à graça, né, voltar à simplicidade da teologia tão saudável que ela tinha desde o início. E Lutero também, tal como Agostinho, Lutero, podemos dizer, era um agostiniano, né? Ele acreditava também na ideia de que os homens eram salvos e escolhidos por Deus. Dizia Lutero: defendo que o decreto divino da predestinação é imutável e seguro, e sua execução é igualmente inalterável, e há de levar-se a cabo com absoluta certeza. Se dependesse de nós mesmos, que somos tão débeis, muito pouco, ou melhor, nenhum se salvaria. Satanás venceria a todos. Né? Eu acredito que todo mundo aqui deve conhecer o hino Castelo Forte, escrito pelo Martinho Lutero, né? E a letra, eu amo de paixão a letra desse hino, porque ela expressa exatamente isso que o Lutero falou, né? Sem Cristo, sem a graça, sem a garantia de Deus em nossas vidas, nós não somos capazes de fazer o que o hino disse: temos que perder famílias, bens, mulher, embora a vida vá, conosco Cristo está e nos dará seu reino. É apenas com a intervenção e a manutenção divina que nós somos capazes disso. Então, Lutero é uma grande luz que Deus usa, né? É uma grande figura usada por Deus nesse momento da igreja, para que a igreja volte a olhar para as Escrituras e para as saudáveis doutrinas da graça. Pode ir para o próximo, Amós. Exatamente, Hinos e Cânticos 328. Ainda que eu devo deixar aqui uma pequena parêntese,
Eu não sou muito fã da tradução do Hinos e Cânticos. Eu não sou muito fã de como o Hinos e Cânticos traduziu a letra. Eu prefiro a da harpa luterana. Eu acho que a letra está mais bonita lá, mas isso é opinião própria, né? Então, no século XIV, surge, o século XV assiste a ascensão né, da Reforma Protestante. Século XVI surge João Calvino, e aí no século XVI também vai surgir Jacob van Hamilton. Nasceu em 1560, ou seja, nasceu no século XVI, faleceu no início do século XVII. Ou, como é conhecido por seu nome latinizado, Jacobus Arminius. Arminius nasceu na Holanda, primeiro estudou teologia na Universidade de Marburg-Leyden, também estudou em Basileia e chegou a estudar em Genebra, na Suíça, onde estudou com o próprio Teodoro Bessa, que foi herdeiro direto de João Calvino, né? E aí aqui a gente fez um salto, porque senão eu ia ter que gastar um pouquinho mais de tempo, e aí surge João Calvino, ele começa a trabalhar com Calvino e Lutero nunca se encontraram, há apenas uma correspondência que Lutero mandou para Calvino, mas eles eram de lugares diferentes, e a história da Reforma Protestante mostra isso, né? Deus usou diversos homens e mulheres diferentes em diversos pontos da Europa para poder trazer essa renovação espiritual para a igreja, e um dos ganhos foi isso, começou-se a surgir institutos teológicos reformados, escolas de teologia reformadas, separadas, né, do movimento católico romano. A Holanda é um dos primeiros países europeus a receber e aceitar a teologia reformada como teologia do Estado. Isso é importante porque a Holanda ela vai receber e aceitar a Confissão Belga e o Catecismo de Heidelberg como símbolos de fé que definem aquilo que a Igreja do Estado da Holanda, porque lá é diferente daqui, nosso país não tem uma igreja oficial, né? O país Brasil é laico, mas na Holanda existiu uma igreja do Estado, e essa igreja do Estado era uma igreja de cunho reformado. E foi nesse meio que o Jacob Arminius nasceu, cresceu e estudou. Só que, ao estudar os escritos de João Calvino, ao estudar as Sagradas Escrituras, Armínio tinha uma visão diferente da soteriologia defendida nesses dois símbolos de fé, a Confissão Belga e o Catecismo de Heidelberg. E onde que ficou mais explícita essa diferença? Numa exposição que o próprio Armínio faz, ele foi professor de teologia também, explicando Romanos 9, 10 e 11, que são textos críticos quando dizem respeito da soberania de Deus e da eleição humana. E quando Armínio ensina a sua visão sobre Romanos 9, 10 e 11, ele não entende que Deus soberanamente escolheu alguns para serem salvos. Ele acha que esse tipo de visão não é correta. Ele acredita que, de fato, Deus agiu com presciência e não com onisciência. Deus agiu sabendo o que aconteceria, mas não agiu fazendo com que acontecesse. Então, ele cria um mecanismo conhecido como presciência divina para explicar que Deus, na verdade, não escolheu ninguém. Deus, na verdade, previu que alguns teriam fé e outros não, e por isso, como Paulo ensina em Romanos 9, 10 e 11, ele diz que haveria alguns que tinham sido escolhidos. Isso causa uma profunda cisão na Holanda, porque alguns alunos de Armínios se empolgam com essa ideia e começam a apresentar isso nos púlpitos, nas escolas, lembrando que a Holanda tinha recebido como teologia oficial a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg, que ensinava o exato oposto do que Armínio estava ensinando. E por mais que a gente vá bater na tecla da soteriologia arminiana, muitos teólogos dizem que o problema de Armínios não era a soteriologia, era a sua teologia, era a sua compreensão da Trindade.
O Arminius, em um dos seus comentários, apresenta que o único que verdadeiramente era Deus é o Pai. Ele diz que o Filho e o Espírito Santo não poderiam ser Deus, porque Deus é apenas o Pai. Então, ele quase que ele volta numa heresia lá do início da história da igreja, século II, século III, que é o unitarismo, que dizia que apenas apenas o Pai é Deus, o Filho e o Espírito não são Deus, mas são inspirados em Deus de alguma forma, né? Eles têm divindade, mas não são Deus. Apenas o Pai é Deus. Aí você cria um Deus uno, e aí você cria uma espécie de fé onde tem um Deus e tem Jesus e o Espírito Santo. E aí você não tem mais, né, uma crença mono, você tem um monoteísmo, né? Você tem um politeísmo. Então, tem muitos teólogos que vão apontar que esse é o grande problema da teologia arminiana. Ela parte de uma trindade errada, e aí, então, entende que toda essa natureza divina não vai ser igual ao que a Bíblia está apresentando. E a teologia arminiana é muito inconsistente. Tanto é que aí no slide eu coloquei, né, nós poderíamos dizer que o Armínio era um calvinista de um ponto, né? Em muitas das suas obras ele dizia que Deus não elegeu os homens para serem salvos, mas ele garante que os salvos serão salvos para sempre. Ele começou com essa ideia, e aí depois os seus alunos e ele mesmo abandona também a ideia da perseverança dos santos e vai aí caminhar para um outro ponto que nós vamos ver daqui a pouco, né? Aí, então, o que acontece? Como eu disse, a teologia reformada era a base do Estado holandês. Quando surge um grupo, né, fazendo um protesto acerca da teologia oficial, o Estado holandês decide fazer uma reunião, uma assembleia, um sínodo, que ficou conhecido como Sínodo de Dort. O Sínodo de Dort foi uma resposta teológica à remonstrância, ou seja, depois da morte de Armínio, quando os alunos de Armínio, né, especialmente esses dois, João Wentenbogart e Simão Epicóspios, eles organizam a teologia arminiana, naqueles 5 pontos que nós veremos daqui a pouco, e começam a apresentar isso às igrejas da Holanda, a igreja holandesa fala, não, nós precisamos reunir, então, para entender qual é a teologia da igreja. E aí, então, é convocada essa reunião no dia 13 de novembro de 1618, e essas reuniões se estendem até 9 de maio de 1619. Jovem, você que já reclamou que na sua igreja tem conferência de uma semana, que tem conferência de 3 dias, né? O Sínodo de Dort durou mais de 3, 4 meses. Ele começou em novembro, ficou dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, foi até início de maio, onde mais de 50 teólogos holandeses, além de teólogos norte-americanos, ingleses, escoceses, ingleses, alemães, e os próprios alunos do Armínio se reuniram para discutir, durante essas 180 sessões, qual era a teologia oficial que a igreja aceitaria naquele momento. E qual foi a conclusão? A conclusão foi que dali saiu o símbolo de fé conhecido como Sínodo de Dort, né? Ou como o documento se chama, os cânones de Dort, né? E esse cânone é uma resposta em partes ao que os alunos do Armínio apresentavam. De novo, vou citar o que eu disse no início desse nosso encontro. As heresias são as mães das boas teologias. Surge uma teologia diferente, o que acontece é que a igreja se reúne e dá uma resposta coerente àquilo que está sendo proposto. E os cânones de Dort, eles se dividem em pelo menos 4 seções, como aí está apresentado, né? Predestinação divina, morte de Cristo e a redenção do homem, a corrupção do homem em sua conversão a Deus e a perseverança dos santos. E aí, usando um trechozinho de um texto, o Sínodo de Dort marcou um importante ponto de transição na história da fé reformada na Holanda. Estabeleceu definitivamente o calvinismo como a teologia da igreja holandesa e também tornou oficiais a confissão belga e o catecismo de Heidelberg. Os cânones, que foram assinados por todos os delegados, ou seja, por todos os participantes, exceto aqueles da remonstrância que, segundo os relatos históricos, a certa altura da discussão não queriam mais participar,
e foram retirados da discussão, expressam um consenso de uma significativa diversidade teológica e representam o triunfo do calvinismo moderno, sendo considerado uma das melhores expressões da ortodoxia protestante. Uma outra coisa que eu queria dar como tarefinha para vocês, para além de conhecer as 95 teses, é que vocês conheçam esses 3 documentos que estão citados aí. Os Cânones de Dort, a Confissão Belga e o Catecismo de Heidelberg. Sem preconceitos, né? Não é porque é catecismo que é da Igreja Católica Romana, a gente comentou isso aqui num dos nossos estudos, né? Catecismo é uma forma de ensino dentro da igreja, para que vocês entendam ainda mais quais são essas ideias apresentadas. Porque tem gente que fala, mas então o calvinismo foi uma invenção humana. Eu peço que você pegue os cânones de Dort e dê uma olhada. Porque quando você pega os cânones, ou o Catecismo de Heidelberg, ou a Confissão Belga, você vai ver que todas elas têm provas bíblicas. Você vai ver que todas as perguntas buscam responder de acordo com as Sagradas Escrituras. É por isso que eu, particularmente, considero o catecismo uma das formas de instrução mais produtiva para a igreja. Porque o catecismo necessariamente envolve 3 coisas: uma pergunta, uma resposta e uma prova bíblica. Então, tudo que tem num catecismo ou numa confissão tem que ter prova bíblica. Se não tem prova bíblica, não pode entrar. Então, dito isso, depois do Sínodo de Dort, você vai me dizer, acabou o arminianismo, fim da história. Não. O arminianismo, ele encontrou profunda raiz nos movimentos norte-americanos, né, que vão aí crescer no século XVIII e XIX. E, nesse sentido, nós vamos ver uma expansão do arminianismo, especialmente nos Estados Unidos da América, com nomes como, por exemplo, John Wesley, com outros nomes, né, eu citei John Wesley porque é um dos grandes, que vão trabalhar sobre uma ótica arminiana, né, que vão trabalhar sobre essa ótica dos 5 pontos do arminianismo e não vão concordar diretamente com os 5 pontos do calvinismo. Pode passar, a nossa. E aí, usando uma fala do J.I. Parker, qual que é a base filosófica? De onde parte o arminianismo, né? Ele parte de 2 pontos. Primeiro, a incompatibilidade da soberania de Deus, faltou aí outro ponto, né? A incompatibilidade da soberania de Deus e a responsabilidade humana. Esse é o primeiro ponto que o arminianismo parte. Não há como manter essas 2 ideias juntas. Não há como manter a soberania de Deus e a responsabilidade humana juntas. Uma tem que ser escolhida em detrimento da outra. E outro, habilidade é algo que limita a obrigação. Se eu sou, o pensamento é, se eu sou habilidoso para algo, isso implica a não obrigação desse algo. Então, se eu sou habilidoso para escolher, isso limita que alguém escolha por mim. Partindo desses 2 pontos, como é que o arminianismo vai deduzir? O que ele vai chegar à conclusão? Primeiro, ele vai deduzir que a Bíblia considera a fé como um ato humano livre e responsável. Ela não pode ser causada por Deus, pois se o homem é livre para escolher, é ele que tem que ter fé, mas é exercida independentemente dele. E a segunda conclusão lógica é que, visto que a Bíblia considera a fé como obrigatória da parte de todos quanto ouvem o Evangelho, não é isso que nós lemos hoje no início dessa reunião, Efésios 2, versículo 10, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Se a fé é obrigatória para todos que ouvem o Evangelho, a capacidade de crer não pode ser de uns ou outros. A capacidade de crer tem que ser universal. Essas 2 conclusões que os arminianos tiram dessas 2 premissas básicas, soberania de Deus, responsabilidade humana e habilidade e obrigação, chegam à conclusão que eles vão chegar, de que a fé é produto humano e universal. A fé é possível em qualquer homem e mulher, e a fé é necessária do homem para crer em Deus. Próximo slide, por favor. E aí, como já são 9h30, como eu já estou com minha voz um pouco cansada, como amanhã eu tenho que dar escola dominical, e como eu sinto que a gente rendeu bastante, eu queria parar aqui.
eu queria parar na ideia de monergismo e sinergismo, e na semana que vem, partindo daqui, a gente começa o primeiro ponto, a gente vai conhecer os 5 pontos e entrar no primeiro ponto, que é a depravação total. Pode ser? O que vocês acham? Pode ser? Pode ser. Beleza, então. Então, nós vamos parar por aqui. Se quiser tirar os slides aí. Depois, se o Amos quiser mandar os slides para todo mundo aí no grupo, fique à vontade, né? Espero que tenha se entendido que a gente chegou agora no calvinismo e no arminianismo. E, finalmente, nós chegamos, né? E na semana que vem, nós vamos falar do que é monergismo e sinergismo, que está diretamente relacionado ao que é arminianismo e calvinismo. E, a partir daí, nós vamos começar a estudar a depravação total, que é o primeiro ponto de onde nós saímos. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, que nós possamos ter a coragem dos reformadores, a perseverança dos pais da igreja, para mantermos essa igreja que o Senhor deu a nós, santa, pura, imaculada, como Ele deseja que ela seja, né? Para a honra e glória dele. Amém. Para não perder o costume, passa a palavra para o nosso irmão dirigente. Eu acredito que o Thiago deve ter tido algum problema. Na semana passada fui eu. Assim que o Jonathan passou a palavra para o irmão dirigente, meu computador travou. Mas, graças a Deus, né, chegamos ao fim de mais um estudo. E creio que, assim como eu, todos nós fomos abençoados pela palavra e a gente teve a oportunidade de aprender um pouco mais do Senhor, né? E que durante a semana a gente possa estar refletindo sobre isso. E como o Jonathan disse no final, que a gente possa ter a coragem dos reformadores, né? Talvez só 1/3 da coragem deles vai fazer uma grande diferença nas nossas vidas. Vamos estar passando por um momento de oração, né? Para alguns pedidos, vamos estar estendendo aqui alguns pedidos, vamos tentar ser mais breves para concluirmos e depois, quem quiser ficar para o bate-papo, vamos estar abrindo esse momento para pedidos de orações e logo após vamos estar orando, encerrando. Então, quem tiver algum pedido e quiser estar compartilhando, esse é o momento oportuno. Eu gostaria de estar agradecendo, né, ao longo das, talvez, 2 últimas semanas, nos grupos de orações, eu e minha família, a gente estava pedindo pela vida do meu padrasto, que estava internado, ele estava na UTI, mas, graças a Deus, ele se recuperou do Covid, retornou para casa e está bem. Então, a gente está sempre aqui pedindo, né? Então, estou aqui para agradecer tanto a Deus pelas misericórdias e a cada um de vocês que estiveram orando pela minha família. Agradecer também, né, pela nossa vida em geral, do grupo, do PG, que o Senhor possa estar abençoando sempre, né? Que o nosso intuito seja adorar o Senhor em espírito e em verdade. O Gabriel também pediu aqui pelo batismo dele no chat. Amém. Ô, irmão Gabriel, Deus abençoe, meu filho. Isso é felicidade demais, velho. Olha isso, fiquei feliz. Só benção. Eu não voltei na hora certinha porque travou, tá, gente? De boa. Se não há mais pedidos, vamos estar curvando nossas cabeças, vamos estar fazendo um momento de oração. Eu peço que cada um aí na sua casa feche seus olhos,
se lembre de cada um, ore em especial por essas pessoas que estão nesse grupo, pelas famílias, né? Que a gente possa estar aqui com o coração grato, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, porque a gente tem a mania de estar sempre reclamando, sempre pedindo, mas a gente se esquece de agradecer. Se estamos aqui hoje tendo a oportunidade de aprender um pouquinho mais, foi porque até que o Senhor tem nos sustentado. Então, vamos fazer assim, vamos fazer um minutinho de oração, cada um esteja aí orando, e logo após eu vou estar encerrando o silêncio, orando e finalizando o nosso PG, e a partir disso a gente passa por um momento de bate-papo, beleza, galera? Então eu peço que todo mundo esteja aí tirando um tempinho, vamos orar, vamos clamar a Deus. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida que o Senhor nos deste. Muito obrigado, Pai, porque mais uma vez o Senhor nos despertou, mais uma vez o Senhor encheu nossos pulmões com ar. Muito obrigado, Pai, pelas suas bênçãos derramadas sobre nós, pelo seu cuidado. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por esse momento, onde juntos, em comunhão, tivemos a oportunidade de aprender mais sobre o Senhor, sobre a Tua Palavra, e que esse estudo, Pai, possa fazer a diferença em nossas vidas, que possamos ser edificados pela Tua Palavra, que possamos ouvir, que possamos praticar, que as Tuas Escrituras nos ensinam, Pai. Ó Deus, muito obrigado por cada um que tem tirado seu tempo para estar aqui aprendendo mais sobre o Senhor. Eu te peço por cada lar aqui representado, por cada família. Pai, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada necessidade. Nós te pedimos, Pai, que entre com a provisão, seja ela física, espiritual, material. Cuida de cada um, Pai. Que possamos permanecer firmes, focados, que nós possamos, Pai, a cada dia querer mais de Ti, que possamos fazer a diferença através da Tua palavra, que possamos entender que temos a responsabilidade de fazer com que outras pessoas conheçam o Teu amor, do Teu cuidado. Ó Deus, muito obrigado por cada um que aqui está. Ó Deus, nós te pedimos, Pai, pelas muitas famílias que hoje estão chorando, muitas famílias que têm perdido entes queridos. Nós declaramos, Pai, que a vitória chegará no momento que o Senhor decidir. Pai, traga restauração de lares, que essa pandemia não seja só um memorial de morte, de luto, mas que seja de transformação da sua igreja. E, Pai, que no momento certo, nós como igreja possamos entender a nossa missão, o nosso papel e que possamos fazer a diferença. Pai, traga restauração de vidas que estão em hospitais, traga cura. Nós declaramos isso, Pai, pois cremos que não temos nenhum poder, mas o Senhor tem todo o poder e nós temos autoridade para te pedir. Pai, traga cura sobre vidas, seja ela espiritual, seja ela física. Ó Deus, muito obrigado por esse estudo. Só temos que te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Essa oração que fazemos, agradecidos, em nome santo de Jesus que oramos. Amém. Amém. Amém, galera. Amém. Mais uma vez, a gente tem que te agradecer, Jonathan, por estar disponibilizando, né, um tempo das suas noites de sábado. Creio que você poderia estar fazendo muitas outras coisas, mas muito carinho você tem disponibilizado seu tempo para nos instruir. E
tenho certeza que a cada dia o seu galardão está crescendo, né? Porque o Senhor, ele diz que aquele que ensina os seus filhos a palavra, né? Tá escrevendo o seu currículo lá no céu, né? Tá crescendo. Então, muito obrigado por isso, por estar com muito amor, com muito carinho aqui. E eu agradeço aqueles que nos visitam. Eu vi alguns nomes diferentes hoje. Que o Senhor possa estar continuando cuidando da sua vida e que vocês são bem-vindos, tá? No nosso meio. Existe um grupo WhatsApp para quem quiser participar, é só estar mandando um direct para quem te chamou, para quem te enviou o link. Nesse grupo a gente conversa, a gente debate, a gente brinca e a gente tem nossos grupos de oração durante a semana. E, enfim, tem um aviso, né, Amos? O Amos, ele, eu já estava esquecendo, ele falou comigo esses dias sobre, vou tentar ser breve, a gente podia falar isso no grupo, mas acho melhor falar aqui de uma vez, sobre a divisão dos grupos de orações. Depois a gente explica isso melhor, mas a gente pensou em fazer 2 grupos na separação, tipo, porque a gente tem um problema muito grande com esses grupos de oração na questão de horário, né? Então, o mais sugerido a gente fazer um grupo com pessoas que podem se reunir na parte da manhã e um grupo com pessoas que podem se reunir à noite. Eu acho que vai ficar mais fácil para fazer a divisão, né? Enfim, é isso. Então, galera, eu acho que estamos em liberdade, né? Estamos encerrados. Sempre tem uma galera que fica aí no pós, né? No bate-papo. Quem não quiser, já está em liberdade, a gente já finalizou. E que o Senhor continue abençoando cada um. Lembrando, sábado que vem tem mais. O Senhor tem muito a falar conosco. O Jonathan tem muito para passar para a gente. E, enfim, que você possa estar aqui na semana que vem e vai ser bênção. Era exatamente isso que eu ia dizer, Pedro, que, né, eu também vi nomes de pessoas aqui que não estavam nas últimas 2 semanas. É muito importante, né, para entender o todo, participar das partes, né? Eu acho que eu já mandei para o Amos o texto dos primeiros encontros. Mandei, Amos, ou não? Acho que não, né? Vou mandar o texto dos primeiros encontros e quem tiver interesse de quiser dar uma lida ali, entender o que a gente já conversou até aqui, acho que seria interessante, porque o estudo ele é pensado de forma lógica, né? Então, a gente hoje viu o contexto histórico, semana que vem vamos começar na doutrina profunda mesmo, né? Vamos falar de sinergismo, monergismo e começar com o primeiro ponto aí, a depravação total. Então, isso é importante para seguir, senão pega no meio, às vezes alguns conceitos podem ficar um pouco confusos. Então, assim, quem quiser, vou passar para o Amos, e aí dá uma lida no texto, e também, se quiser perguntar, a gente está aí à vontade, durante hoje, alguma coisa que foi falada não ficou compreendida que foi das outras semanas, pode perguntar, que a gente também está à disposição no que for possível para poder explicar, né? Lembrando também que está gravado também. Então, quer dizer, a questão é só editar e publicar lá mesmo, mas está gravado. Amós, lembrar também do nosso grupo de estudo agora, que a gente está fazendo, que a gente vai fazer sobre a vida do apóstolo Paulo. Quem tiver interesse, disposição e, assim, se tiver tempo, é só falar com a Amós aí, que a gente vai estar estudando a vida do apóstolo Paulo aí. Vai ser bem interessante. Está sendo, né? É isso aí. Só dá o toque aí. Lauriene, muito obrigado, tá? Acho que é a Lauriene, né? Muito obrigado por estar aí com a gente, por estar louvando. E que Deus continue te abençoando. Foi um prazer ter você aqui. Foi muito bom ter você louvando aqui junto com a gente. E que você possa vir participar mais. Você vai ser muito bem-vindo, tá bom? Eu que agradeço, né, Thiago, por ter me convidado, né? Foi muito bom estar aqui com vocês. Espero, sim, estar mais vezes. Foi muito bom.
Aí eu falei com ele para me colocar lá no grupo também. Lembra ele aí. Pode deixar. Colocou.